E aí, meus queridos, minhas queridas, dando continuidade ao estudo dos sólidos convexos, agora a gente vai falar dos sólidos com ponta, cone e pirâmide. Nesta videoaula, cone, tá? Então, antes de mais nada, eu quero relembrá-los que o cone, ele também é um sólido de revolução, assim como o cilindro. Por quê, Gaspar? Aqui eu tenho uma reta, um eixo, certo? E aqui eu fiz um triângulo, nesse caso, um triângulo retângulo. Na hora que eu faço esse triângulo retângulo, vocês há de concordar com o tio Gaspar que se eu rotacionar, certo, este retângulo em torno desta reta, 360 graus, vou pegar aqui, vou colocar aqui um ponto A', e aí eu vou ter o quê? Olha lá, rotacionou 360 graus, eu automaticamente vou formar um cone, tá certo? Olha lá, certo? Automaticamente eu formo um cone. Então, o cone, ele é resultado da rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo. Perfeito, galera? Rotacionando, eu automaticamente vou ter o meu cone, que é esse cone que eu apresento para vocês aqui. No cone, eu tenho o vértice, tá? Que está aqui, que é o vértice do cone. Eu tenho o centro da base, que no caso vai ser uma base circular. Se ela é uma base circular, aqui eu tenho o raio. Beleza? Ó, aqui eu tenho o raio. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui eu tenho um cone reto. Todos os sólidos convexos oblíquos a gente vai estudar depois. Tudo que a gente vai estudando agora, então, são o quê? Retos. Então, aqui eu tenho que a minha altura, olha lá, que aqui é a minha altura perpendicular, já que é reto, certo? Então, aqui eu tenho o valor de H, que é a altura do cone. E aqui, automaticamente, eu vou ter o que a gente chama de G. G, olha lá, a gente chama de geratriz do cone. O que é a geratriz? É essa distância do vértice, é esse segmento que eu formo do vértice, ao lado do círculo. Porque a distância do vértice ao centro é a altura. A distância do vértice ao lado dessa circunferência que eu formo aqui na base é a geratriz. Então eu tenho altura, raio e geratriz formando um triângulo retângulo. Aqui vai estar o raio, aqui vai estar a altura, aqui vai estar a geratriz. Neste caso, eu posso afirmar então que geratriz ao quadrado é raio ao quadrado mais altura ao quadrado, porque todo triângulo retângulo satisfaz o teorema de Pitágoras. Perfeito? Olha lá, triângulo retângulo que veio daqui de dentro, ó. Certo? Então eu sempre, em qualquer cone reto, eu vou ter esta relação que está aqui. Altura, geratriz e raio, teorema de Pitágoras. Perfeito? Perfeitaço mesmo? Todos? Fundo do coração? Então tá bom. Tá. Como nessa aula aqui é uma aula para dar um startzinho para vocês poderem mandar bem aí, eu vou resumir para vocês. Eu gravei uma videoaula para vocês de área lateral, tá? Então quem quiser saber como que se chega nessa fórmula, assiste a videoaula que eu ensino vocês a chegar na proporção ali, tá? Mas o que interessa pra gente agora é que a área lateral de qualquer cone, quem é a área lateral do cone, Gaspar? Imagina, eu faço um corte, imagina aquele chapeuzinho de aniversário. Lembra aquele chapeuzinho de aniversário? Sabe quando você abre ele, que você desmancha ele? Ele forma uma figura mais ou menos parecida com isso, ó. Certo, ó? Ele reganha assim, ele abre, certo? Aquela figura ali é a minha área lateral, certo? Essa área lateral, ela vale πRG. Π vezes o raio vezes a geratriz. A área lateral de qualquer cone é aquela fórmula. Tá, a área total, então eu vou ter uma base, certo? Eu vou ter uma base só. E eu vou ter a área lateral, ou seja, a área total é a área da base mais a área lateral. Então eu calculo a área da base, que é πr ao quadrado, calculo a área lateral, que é πrg, eu tenho a área total. E o volume, Gaspar, é aí que tá. Não sei se vocês lembram, se vocês já assistiram a aula de prisma, cubo, paralelepípedo, cilindro.
o volume é tudo área da base vezes altura. Os sólidos com ponta, cone e pirâmide posteriormente, o volume vai ser 1/3 da área da base vezes altura. 1/3 da área da base vezes altura. Sempre, forever. Então, a área lateral, a área total e o volume do cone são sempre essas três fórmulas que estão aqui. Perfeito, galera? Tranquilo? Não se esqueçam que um cone reto, você sempre vai ter essa relação entre a geratriz, o raio e a altura, e os exercícios vão girar em torno disso. Ele vai te dar condições de ter a geratriz, o raio e a altura, porque sabendo isso você tem a área lateral, você tem a área total e você tem o volume. Perfeito, galera? Tudo bem? Perfeito? Então tá aí, cone, dei um print, dei uma fortalecida. Daqui a pouquinho eu volto falando de cone equilátero. Um abraço, até mais.